Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma semana para falar e meditar sobre o cárcere da alma, para que nós sejamos totalmente livres, né, em nome de Jesus. Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento, para que a sua palavra entre em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toma as nossas mentes em tuas mãos, fala conosco, Espírito Santo, revela-te a nós. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Abre o nosso coração, Deus. Estabelece um canal direto contigo, Pai. Repreendemos toda dificuldade de concentração, toda dificuldade de receber a tua palavra, Deus. Assume o controle nesta hora, Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje nós estaremos falando sobre o cárcere da nossa mente, as fortalezas da mente. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante. 2 Coríntios 10, versículo 3 em diante. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o pensamento de Deus, contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Aqui está falando, amados, de fortalezas. Nós temos armas espirituais para destruir fortalezas. E muitas vezes, essas fortalezas estão na nossa mente. Muitas vezes, a nossa mente se torna um campo de batalha mesmo. Né? Já dizia Joyce Meyer, né? A nossa mente é onde tudo é engendrado, onde o inimigo, muitas vezes, não é? Ele vem começar uma guerra contra nós, na nossa mente. E nós temos que aprender a entregar o controle do Espírito Santo sobre a nossa mente. Que a nossa mente seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar nossos pensamentos soltos. Nós não podemos deixar nossos pensamentos livres de qualquer maneira, porque muitas vezes eles nos levam a um local de depressão, a um cárcere mesmo. E aqui então fala que nós devemos levar o pensamento cativo à obediência de Cristo. Parece estranho, não é? Levando cativo todo pensamento ao conhecimento de Cristo. Aqui quer dizer, levando o nosso pensamento a andar segundo a vontade do Senhor, levando o nosso pensamento a estar ligado ao Senhor. Não podemos nos desprender em nenhum momento dessa situação, porque senão, com certeza, o inimigo pode intervir, não é? E muitas vezes nós somos cativos por pensamentos ruminantes, pensamentos que nos torturam, pensamentos que vão e que voltam, e que nós precisamos aprender a nos livrar desses pensamentos, não é? Então, nós não temos que simplesmente deixar esse pensamento solto. Muitas vezes nós temos, por exemplo, pesadelos, e esses pesadelos vêm nos torturar, e nós acordamos achando que aquilo é verdade, começamos a ficar temerosos, não é? Ou então ficamos deprimidos e nos sentimos acusados. E o que nós temos que fazer? Nós temos que rejeitar esses pensamentos que com certeza não provêm do Senhor, porque a paz de Cristo é que tem que governar a nossa mente, não é? Então, muitas vezes, a nossa mente, ela se torna mesmo um local onde o inimigo vai estabelecendo um cativeiro. E hoje eu queria falar com você sobre isso, né? O que nos leva a ter esses pensamentos destrutivos, pensamentos que muitas vezes se tornam ruminantes, que vão e que voltam, que vão e que voltam. E nós temos que aprender a dominá-los, nós temos que aprender a ordenar que eles saiam da nossa mente.
para que nós travemos essa batalha mesmo com o nosso eu, com a nossa mente, não é? É onde Satanás encontra muitas vezes, né, um lugar favorável para ele habitar, porque nós temos que lutar. Se nós não lutarmos, o inimigo pode entrar, né, na nossa mente, se prevalecendo de situações, né, que realmente nós pecamos. Então, muitas vezes vem autocondenação, não é? Autocondenação é aquele pensamento de culpa, um sentimento de culpa, e ele traz uma tortura, e nós não conseguimos nos perdoar, não é? Mas nós temos que nos apropriar da palavra do Senhor, que diz que ele levou na cruz as nossas dores, as nossas maldições, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Então, nós temos que nos apropriar. Se Jesus já nos perdoou, nós temos que também nos perdoar, né? Então, essa autocondenação, ela traz muitas vezes uma autopunição. Quando nós começamos a declarar, eu mereço isso mesmo. Eu mereço ser infeliz, eu mereço, né, viver uma vida condenada. Não, queridos, não é Deus que está falando com você. Não é Deus, não é? Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar o homem, não é? E é isso que ele quer fazer, ele quer nos salvar, ele quer apagar nossas transgressões. Diz a palavra do Senhor que ele quer dissolver as nossas transgressões como a névoa, não é? Então nós temos que rejeitar esses pensamentos de autocondenação que trazem culpa, né, que nos fazem ficar cativos, sujeitos a vozes malignas. Segunda coisa que muitas vezes acontece é pela falta de perdão. Se você ler em Mateus 18, a parábola do credor incompassivo, ele diz lá no versículo 34, em 35, né, que se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, às pessoas, como Jesus já nos perdoou, o próprio Senhor nos entrega aos verdugos, se do íntimo não perdoarmos os nossos irmãos. Então, nós vamos ainda falar mais sobre isso, né? Sobre a falta de perdão, as consequências disso. Mas uma delas é que nós ficamos sob a ação de verdugos torturadores. E o que acontece? Nós ficamos ruminando. Mais uma vez, eu quero falar sobre esses pensamentos que nos torturam, que são ruminantes. E aí o que acontece? Nós não perdoamos e nós ficamos debaixo de tormentos, né? Então ficamos num cativeiro da nossa própria mente, se nós deixarmos que isso aconteça, né? Então esses verdugos, eles são permitidos pelo próprio Deus, não é? Porque o Senhor quer que a gente exercite o perdão. Nós não somos juízes das pessoas, Deus é o juiz, só Deus. Não é? A nossa parte é entregar tudo ao Senhor para que Ele julgue. Mas quando nós não perdoamos, nós ficamos então com esses pensamentos de vingança, né, na nossa mente, nós temos desejos de vingança. Como nós falamos na primeira semana, né, já estamos aqui na nossa terceira semana. Na primeira semana nós falamos da falta de perdão, no sentido da ofensa. Nós falamos no sentido em que, quando somos ofendidos, diz lá em Provérbios, o irmão ofendido, ele resiste mais do que os ferrolhos de um castelo. Então, nós vamos entrando, né, num cativeiro de ofensa, nos sentimos ofendidos, não é? E nada nos remove dessa situação a não ser o perdão. Então, o sentimento de ofensa faz com que nos sintamos cativos, que sejamos cativos, né? E aí vai se tornando um cárcere de mente e de coração. Nós vamos sendo aprisionados por nós mesmos, né? Satanás, ele lança setas, mas elas não podem penetrar na nossa mente. Por isso que o Senhor Jesus é um das partes da armadura, né, que Paulo declara lá em Efésios 6, é o capacete da salvação, para proteger nossa mente, né?
Então, o capacete da salvação é o quê? Nada mais do que nos apossarmos da salvação em Cristo Jesus. Tomamos posse das bênçãos da cruz, e uma das bênçãos da cruz é que Jesus levou o nosso pecado, não é? Jesus já nos perdoou e é de graça. Nós não temos que fazer nada em troca, não é? Nós temos que simplesmente tomar posse disso. Nós vivemos uma realidade que muitas vezes a gente está acostumado a ter que pagar alguma coisa para conseguir um bem, né? A gente tem que fazer algo por alguém para ser aceito naquele grupo. A gente tem que bajular alguém, como falamos semana passada, o cativeiro da bajulação, da lisonja, né? Porque no fim nós queremos algum benefício em troca também. Queremos ser honrados e respeitados a troco de bajulação e de lisonja, isso tudo nos aprisiona. E nós temos que entender que Jesus, ele traça para nós um caminho de liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse caminho de liberdade, ele vem quando nós nos apropriamos do amor de Cristo por nós. Foi de graça, nós não temos que fazer nada, a salvação é de graça. É pela graça de Deus, é pela fé. Então, nós temos que abrir esse cárcere da nossa alma. Volto a dizer, em cada situação, quem tem que abrir somos nós. A dureza do coração faz a gente trancar a nossa alma, trancar o nosso coração e a nossa mente. Ficamos resistentes ao Senhor. E muito pior do que resistir às pessoas é resistir a Deus, não é? Então, o que acontece? Os verdugos, eles são torturadores. Então, nós vamos ficando num cárcere privado, né? Um cárcere onde o inimigo nos colocou e a gente aceitou esse cárcere. A gente aceitou a autopunição, a autocondenação, a autopiedade, né? Porque a gente não quer sair daquele lugar. A gente tem justificativas para estar assim. Só que essas justificativas só nos aprisionam mais ainda. Quando a gente traz justificativas, né, pela nossa falta de perdão, a gente se aprisiona. Quando a gente traz justificativas de autopunição, a gente se aprisiona. Quando a gente traz justificativas de autocondenação, a gente se aprisiona. Então, o que nós temos que fazer? Pegar essa chave e abrir, né, esse cárcere de alma, né? Algo que nos feriu muitas vezes, né? As feridas da alma, muitas vezes nos mantêm cativos. E às vezes nós não queremos nos ver livres disso. Nós achamos no direito de sermos sofredores, de sermos, né, de ficarmos com aquela autopiedade, e isso não tem solução. Isso só vai nos levar à morte, não é? Mas e a consequência disso? Queria falar um pouquinho da consequência de uma mente cativa, né? As fortalezas da mente, quando elas prevalecem, né? O que acontece? Nós começamos a ficar em desordem. É como uma gaveta toda desarrumada. Os pensamentos, quando eles estão mal resolvidos, né? Quando nós não entregamos para Deus nosso passado, nossa culpa, né? Nossas mágoas, o que acontece? Nossa mente, ela fica em desordem, como uma gaveta desarrumada, não é? A gente não consegue nem se organizar para pensar. Muitas vezes nós copiamos ideias dos outros porque nós não temos nenhuma condição sã na nossa mente para podermos discernir o que é bom e o que é ruim. Porque nossos pensamentos estão em desordem. Nossos pensamentos estão confusos, estão atabalhoados. E isso traz um estado deplorável da nossa mente, né? Traz insegurança, né? Nós ficamos inseguros porque não nos sentimos aceitos, não nos sentimos amados, e por causa da autocondenação vamos ficando cada vez mais inseguros. E também muitas vezes desenvolvemos um comportamento instável,
né? Ora nós estamos de um jeito, né? Ora nós estamos de outro, completamente desgovernados. É como um navio sem leme, né? É como sem o capitão do navio, né? O piloto ali que não pegou no timão, não pegou, né? Ali a direção. E nós temos que entregar, sim, a direção do nosso barco para o Senhor. Ele vai guiar, mas Ele vai guiar através das nossas mãos. Ele nos deu inteligência para servirmos e estarmos ligados a Ele. E então nós precisamos pegar nesse timão, né? E botar o nosso navio na ordem, no caminho reto, no caminho certo. Por isso, Paulo diz, nesse sentido que ele fala, que nós, não é, temos que anular sofismas, que são pensamentos tortuosos, enganadores, que vêm na nossa mente, e destruir toda altivez, né? Porque quando nós questionamos a Deus, nós nos tornamos altivos. Quando nós questionamos e falamos, não, mas eu tenho o direito de ser assim, né? Eu faço o que eu quiser do meu livre-arbítrio. Sim, e uma das decisões é viver uma vida, não é? Uma vida terrível, uma vida deplorável. E fala então que toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, todo pensamento tem que ser levado cativo à obediência de Cristo. O nosso barco, ele não está desgovernado, ele não pode andar desgovernado, senão ele vai ficar à deriva. Então nós temos que entregar o controle disso ao Senhor. Não, peraí, volta ao conhecimento de Deus, né? Eu não vou ficar com esses pensamentos, eu rejeito esses pensamentos, porque Jesus já me perdoou, não é? É totalmente diferente do incômodo do Espírito Santo. Muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós somos rudes com as pessoas, ou somos indiferentes, não é? Ou não nos preocupamos com as pessoas em agradá-las, nós só queremos ser agradados. E isso, muitas vezes, entristece o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, ele vem incomodar. Mas o incômodo do Espírito Santo é doce, né? O incômodo do Espírito Santo não é algo para nos torturar, para nos matar. Não é algo para nos destruir, é para construir. Então, muitas vezes, não é? Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos rejeitando o Espírito Santo, que está nos admoestando, que às vezes não nos deixa dormir, porque ele está nos admoestando, né? Nós rejeitamos o Espírito Santo e nós abrimos a porta para pensamentos destrutivos. Então, o que nós temos que fazer? Ao contrário. Rejeitar pensamentos de morte, destruição, vingança. Tudo que é ruim não pode vir de Deus. E que nós possamos entregar o Espírito Santo, ao Espírito Santo a nossa mente e falar: controla o Espírito Santo, né? Então, qual é a solução disso, né? É arrumar essas gavetas, né? Arrumar as gavetas, arrumar a roupa na gaveta, colocar uma situação uma por uma diante de Deus. Temos que colocar diante do Senhor, apresentando a Ele nossas dúvidas, nossos medos. Nós temos que aprender a alinhar os nossos pensamentos, um por um, e colocá-los diante do Senhor. Falar: Senhor, eu quero hoje tratar disso contigo, né? Eu quero que o Senhor trate disso, que o Senhor me leve a perdoar nisso. E aí nós vamos arrumando essas gavetas, né? Eu gosto muito desse texto de Colossenses, né? Colossenses capítulo... Santinho amado, Filipenses, capítulo 4, sim, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha que lindo. Ele traz uma solução para tudo isso. E ele fala assim, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que conduzir os nossos pensamentos ao senhorio de Cristo e realmente estarmos concentrados nisso. Senhor, eu só quero aquilo que é bom, que é puro, que é verdadeiro, que é amável. Se existe alguma virtude nisso, não é? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento não pode, volto a dizer, irmãos, ficar solto, né? Já diziam aí, né, os nossos avós, que mente vazia é oficina do diabo, não é? E é verdadeiramente, amados, porque nós não podemos deixar nosso pensamento vazio. Primeiro, ele tem que ser preenchido com textos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos cura, nos orienta, nos disciplina. Então, nós temos que ocupar a nossa mente com tudo que é puro, com tudo que é bom. Se tem algum pensamento que não é puro, não é bom, isso daí é o prumo do nosso pensamento. Nós temos que colocar esse pensamento em avaliação. Nós temos que pensar, será que eu preciso dedicar meu tempo a esse tipo de pensamento? Será que esse pensamento está trazendo alguma coisa de bom para mim? Deus está se agradando, né? Então, muitas vezes nós ficamos presos nesse cativeiro de tortura. Quando o Senhor fala que nós temos que levar os pensamentos cativos ao senhorio, eles têm que estar ligados, conectados ao senhorio de Cristo. Mas o quê? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor. Se não for assim, rejeite, guerreie. Sabe? Eles vão voltar, porque o inimigo é insistente, né? Ele não desiste fácil. E os pensamentos ruminantes são isso, são coisas que vão e vêm, que vão e vêm, que vão e vêm. Mas todas as vezes que vierem, você tem que estar esperando ele já, com a palavra do Senhor. Eu não quero isso para minha vida, isso não é bom, isso não é puro, isso não é agradável, isso não traz nenhuma virtude. Eu não vou ficar pensando, né, nessas coisas que me torturam. Né? Eu não vou ficar lembrando só do meu passado no sentido do que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, ou o que eu fiz errado. Entregue isso para o Senhor, não é? Isso não é uma vez para nunca mais acontecer, amados. Enquanto a gente estiver nesse mundo, vai haver essa guerra da alma, vai haver essa guerra da carne contra o espírito. Vai haver uma guerra grande na alma. E eu posso falar para vocês, eu posso garantir a vocês que essa guerra é a guerra mais difícil. Muito mais difícil do que uma guerra só espiritual, em que o inimigo vem, a gente detecta o inimigo, a gente o repreende. Não, a maior guerra está no nosso eu. Porque o nosso eu, a nossa alma, não é? Ela quer prevalecer. E o Senhor fala para a gente subjugar toda a altivez, a obediência de Cristo. Quem tem que prevalecer é a palavra. Quem tem que prevalecer é o Espírito Santo. Então, por exemplo, o nosso eu diz, eu não vou abrir mão desse ódio. Nunca mais eu vou perdoar essa pessoa. Isso é o seu eu gritando, a sua alma querendo prevalecer, mas o Espírito Santo fala, obedeça, perdoe, porque perdão é uma questão de obediência. Então, amados, nós temos que entender que essa é uma grande guerra. E ela muitas vezes está oculta, não é? A gente muitas vezes está ocultando grandes guerras. Por quê? Porque a gente não revela isso
para ninguém, não conversa com o conselheiro, com o pastor, não revela o nosso íntimo no sentido do que está nos sobrecarregando. A gente fala das coisas, né, triviais da vida, ou simplesmente a gente fala das coisas que a gente seleciona, mas nós só somos libertos quando verdadeiramente o Filho nos libertar. E diante dele nós temos que nos desnudar. Nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que deixar que ele vasculhe todas essas áreas de cárcere da nossa alma, da nossa mente, não é? Reconhecendo o nosso erro, assumindo o nosso pecado e muitas vezes deixando que ele nos perdoe, não carregando mais esse fardo da autopunição, do sentimento de culpa, que só vão, não é, nos levar à morte. E muito pior do que a morte física é a morte espiritual, é a morte emocional. Quando não cremos mais em ninguém e mais nada, ficamos céticos, não é? É porque o inimigo está prevalecendo. Então, amados, que nós possamos estar vigiando, né? Eu te convido que nessas 7 semanas, né, que nós estamos aqui falando sobre cárcere de alma, você esteja passando com Deus por um processo. Nós estamos vendo a nossa nação, não é, com grandes dificuldades. E eu creio, amados, que a gente vai chegar à cura, porque Deus está mexendo no profundo agora. Foi preciso ser intenso assim. Foi preciso ser tão difícil assim, para que a gente verdadeiramente visse toda a sujeira que está dentro de nós, está dentro do governo, está dentro de cada um de nós. E só assim vai haver cura, porque o Senhor faz uma limpeza profunda. E nós, filhos de Deus, se você é um filho de Deus, se já confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, já abriu a sua boca para declarar isso, há um compromisso maior com a verdade. Há um compromisso maior com a santidade. Então, essa redenção da nossa nação vai começar pelos filhos de Deus. São os filhos de Deus que têm que estar sendo curados, libertos. Nós é que temos que buscar em primeiro lugar. E uma vez que a igreja verdadeiramente se colocar diante de Deus, se humilhar, se desnudar, não é? E entregar os pensamentos, aquilo que está em oculto, que ninguém sabe, ao Senhor, então nós veremos, amados, toda uma nação sendo abençoada, porque o inimigo não vai ter mais com que nos acusar diante de Deus. Então eu convido a você a passar por esse processo de cura, não é? Esse processo com o Senhor, que é constante. Não é? Nós já falamos sobre cárcere de alma tantas vezes. Mas o processo de cura e de libertação é um processo constante. E vai durar até a gente ir para a glória. Então, amados, a gente fala assim, mas eu já ouvi isso. Mas eu já sei tudo de cura da alma. Só que muitas vezes isso não entrou no nosso coração. Porque a prova é se nós mudamos ou não mudamos. Não adianta a gente conhecer, a gente precisa ser transformado. Não adianta a gente só saber, a gente precisa deixar isso entrar dentro de nós. Que você medite sobre essa palavra, sobre a fortaleza na nossa mente, que o Senhor quebre essa fortaleza. Que nós possamos dizer, como diz lá em Apocalipse, o Senhor está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Abra a porta da sua mente para o Senhor Jesus. Deixa ele entrar no controle da sua mente. Entregue a sua mente ao controle do Espírito Santo. Não é? Isso não é controle da mente. É justamente o contrário. É abrir mão do nosso controle e entregar esse controle ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos meditar sobre isso enquanto
ouvimos um louvor e logo depois nós vamos orar. Deixa Deus falar ao seu coração. Amém. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Vamos orar. Coloque-se diante do Senhor nesta hora. Pai amado, eu entrego cada vida diante de Ti. Entrego as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Não deixa o nosso eu, Pai, ditar as coisas. Não deixa, Senhor, que o inimigo prevaleça na nossa mente. Queremos nos sujeitar a Ti, Senhor. Ó Deus amado, levando os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus.
Ó Pai, tudo aquilo que é bom, que é puro, que é amável, seja isso que ocupe meu pensamento. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos da tortura da nossa alma. Rejeitamos a toda mentira do inimigo que insiste em nos fazer, ó Deus, nos sentirmos aprisionados, insiste em nos fazer cativos do nosso erro. Em nome de Jesus, Senhor, rejeitamos todo pensamento de autocondenação, de culpa. Senhor, todo pensamento, Deus, de vingança. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos render a Ti e que o Senhor prevaleça, Pai. Repreendemos nesta hora todo ataque do inimigo na nossa mente, toda fortaleza da mente que já se estabeleceu, ó Pai, impedindo uma conversão, Pai, impedindo uma conversão, Senhor, profunda, Senhor, que envolve pensamentos, caia por terra em nome de Jesus. Ah, Senhor, queremos mesmo que o Senhor nos transforme, que o Senhor coloque, Senhor, uma transformação profunda em nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, que nessa noite nós possamos tomar essa chave, ó Deus, de submissão à Tua vontade, Deus, submissão à Tua palavra, Deus, e abrirmos esse cárcere da alma, abrirmos a nossa mente, fazendo cessar, Senhor, esta guerra na mente, esta guerra, Senhor, que tem nos torturado tanto. Que sejamos livres, Pai. Cobre-nos com o Teu sangue. Ó Deus, derrama do Teu sangue sobre nós. Ó Senhor, porque o Senhor já levou nossas enfermidades, o Senhor já levou o nosso pecado, nossas maldições, todas as transgressões na cruz de Cristo. Ó Pai, que nós possamos também entregar a Ti, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, que possamos experimentar esta paz, que excede a todo entendimento, e que ela guarde todo o coração, guarde cada coração e mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Fiquem em paz. É isso que Deus quer. Seja a paz de Cristo o árbitro em nossos corações. Fique com o Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.